O Internacional encerrou na manhã dessa quarta-feira sua preparação para enfrentar o Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho, quarta rodada no Beira-Rio. Mas é lá na Europa que as atenções estão voltadas. Caio Jorge tem algumas particularidades e alguns problemas que a gente precisa falar aqui antes de sonhar com o atacante aqui no Beira-Rio. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar tudo que aconteceu na manhã dessa quarta-feira aqui no CT do Parque Gigante, um treino semiaberto, né? Um treino em que os repórteres puderam estar em alguns minutos só antes de um trabalho mais reservado, de uma movimentação mais reservada. Algumas notícias interessantes, Johnny, por exemplo, o Gabriel Mercado, por exemplo, alguma possibilidade até mesmo daqui a pouco de uma estreia junto ao torcedor colorado. Então a gente tem que falar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo. Já deixa até o like, já te inscreve no canal, ativa a notificação. Chegamos em fevereiro, hein? Chegamos em fevereiro. E outra, estamos a 15 dias de um ano, né, de comemorarmos um ano aqui de conteúdo no canal. Eu estou muito feliz pelos rumos, né, que as coisas tomaram aqui, pela essa parceria com vocês e tudo que a gente faz ao longo de todos os dias aqui. 16 de fevereiro, primeiro ano do canal, meu aniversário também, 4.3, né? 43 aninhos. Não é fácil, cara. O tempo tá passando. Mas vamos lá, vamos falar um pouco, cara, do Internacional. Eu só quero te pedir para tu entrar, né? Não esquece, entra lá em kto.com, usa o cupom Ernest e garante 20% de free bet para botar uns pilinhos no bolso na conta do sueco. Não esquece disso. Tem uma galera que tá fazendo, já fez e vai, obviamente, ganhar um dinheiro aqui com a KTO. Olha só, vamos falar sobre o treino, tá? Primeiro, o Inter, ele tem uma dúvida agora para esse jogo contra o Ipiranga, 16 horas e 30 minutos pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, tá? O Johnny, ele tá com um desconforto por conta de bolhas no pé. Até inclusive conversando com os repórteres aqui, eu estava falando com o Lucas Dias da Bandeirantes, o Johnny em determinado momento mostrou como ficou o pé dele, como está o pé dele a partir desse problema das bolhas. O Johnny, que inclusive ficou de fora, né, já da atividade por conta disso, né, de jogo, inclusive do Inter também por causa disso, só que a bolha inflamou, tomou uma proporção um pouco maior no tornozelo, né, no calcanhar ali e tal, e aí ele está tendo muita dificuldade para movimentação, com tênis, com a chuteira e tudo mais. A tendência é que ele seja preservado, ainda que tenha treinado normalmente hoje aqui, tá? Pelo menos na parte em que os repórteres estiveram no campo, ele estava normalmente com os demais atletas, com chuteira inclusive, não, por exemplo, com tênis, fazendo de repente corridas, não, estava jogando, estava treinando normalmente. Outro cara que treinou hoje, que veio para o gramado, pelo menos, não foi com o grupo, mas à parte, foi o Gabriel Mercado, que está cada vez mais próximo de retornar e ficar à disposição do Mano Menezes, né, para a gente poder pegar e ter uma dupla nova de zaga nesse Campeonato Gaúcho. Ainda que o Moledo esteja dando conta do recado, o Gabriel Mercado é o titular, né? E aí Vitão e Mercado vão então tocar essa zaga do Internacional. Possivelmente, até interessante esse bastidor, tá? O Vitão vai continuar pelo lado direito. O Mercado, ele tem mais facilidade de jogar na esquerda que o Vitão e, inclusive, tá, o papo que se fala aqui no bastidor aqui do CT é o seguinte: como o Bustos ele é mais agudo, ele sai mais, aí se o Inter tem um cara como o Vitão para sair do lado direito com o Bustos, a gente tem um pouco mais de poderio de saída de bola. E aí por isso que o Vitão então vai ficar no lado direito, quando estava jogando no lado esquerdo no ano passado. Então é um bastidor aqui a respeito disso, porque aí já libera um pouco mais o Bustos, né, para vir o Vitão com a bola dominada junto ao volante ali. Se vocês repararem isso, muitas vezes o Vitão está perto, né, da intermediária defensiva ou até mesmo da linha do meio de campo. Então, se vocês repararem nisso, dá para a gente tirar mais ou menos uma ideia de como vai ser o futuro aí da saída de bola com o time do Mano Menezes, tá?
Provavelmente teremos o Matheus Dias, então, no lugar do Johnny, mas também não está descartada uma possibilidade do Baralhas, tá? É muito remota a ideia, porque se o Baralhas teve ainda um coletivo, um treino mais sério com os companheiros, bom, é muito, mas tem a expectativa dele começar pelo menos um segundo tempo, ou jogar um pouco no segundo tempo, agora no Beira-Rio, né? Para o torcedor até conhecer o Baralhas e tal. Tem um treinamento que... Eu vi 2 treinamentos dele aqui essa semana. É um cara de bastante velocidade, tá? É um cara muito rápido, inclusive no meio campo, se apresentando muito... Eu vi um coletivo, né, em que os reservas atuaram na segunda-feira, no treino da segunda-feira. É um cara que se apresenta bem para o jogo, é um cara que se apresenta bastante para... pegar e tabelar com os companheiros no treinamento, né? Pelo menos no coletivo. E dá para ver que ele está no ritmo de competição, né? Dá para ver que ele ter jogado com o Atlético Goianiense é bem diferente, por exemplo, dos jogadores que têm jogado poucos minutos com o Mano Menezes agora no Campeonato Gaúcho. A gente tem que falar também, gente, sobre uma questão importante do Mikael, né? Fiz umas contas ontem, botei até no meu Twitter sobre isso depois. Se quiser também opinar, opina aqui embaixo, ou então vai lá e dá uma respondida lá na Rede do Passarinho. Você sabe que o Mikael jogou 12 minutos pelo Internacional, né? E isso, basicamente, se a gente olhar o que ele recebeu em termos salariais, dá mais ou menos R$200 mil o minuto jogado. Ele ganhou 2.400.000, né, nesses 6 meses em que esteve aqui, e ainda sem contar a rescisão, né, porque ninguém vai passar o caô aqui, né, de que ele simplesmente disse: obrigado, eu abro mão aqui das minhas coisas que eu tenho a ganhar e eu busco o meu futuro. Futuro que pode ser inclusive no América Mineiro. Pode jogar o Mikael agora em 2023 a partir dessa rescisão aí com o Internacional. Deve ter ganho, né? Tinha mais uns 2 milhões e pouco para receber. Deve ter recebido na casa do 1 milhão aí também. A gente vai continuar apurando e quando tiver o número certo para poder cravar aqui, trago para vocês. Na questão do Caio Jorge, tá? Eu falei com você sobre isso ontem, trouxe algumas informações em termos de valores, né, do que a Juventus quer para liberar ele. A Juventus não aceita pagar parte do salário. Se o Inter ou qualquer outro clube quiser o jogador como empréstimo, por conta de ele voltar a atuar e tal, né, ele está lesionado desde fevereiro do ano passado, vai fazer agora 1 ano, basicamente, em que ele não atua. Tá? A Juventus ela aceita desde que o clube pague 100% do salário dele. E hoje ele ganha 900 mil. A partir disso, 900 mil reais por mês. A partir disso, tem um bastidor aqui que tem um certo receio, né? A direção de futebol tem um certo receio de apostar no Caio Jorge, justamente porque apostou no Wesley Moraes, apostou no Mikael, apostou no Romero, e hoje, no contexto do Inter, de Libertadores, de Copa do Brasil, de principalmente um ano que até mesmo é eleitoral, né? Não há mais espaço para apostas e erros nesse sentido. Não há mais espaço para que o Inter pegue e tente algo com o Caio Jorge, daqui a pouco por um valor significativo, né? Pô, 900 mil reais são quase R$1 milhão. Tu imagina pegar o Caio Jorge nesse momento e apostar nele, tendo ainda de contratar um outro centroavante, porque a partir do momento que está 1 ano sem jogar, não se sabe o que vai acontecer com o Caio Jorge, né? Quando ele entrar em campo ou quando ele começar a treinar. Então, o Internacional praticamente bota de lado a possibilidade de contratar o Caio Jorge. Isso, obviamente, né, no dia 1º de fevereiro, porque você sabe como é que funciona o futebol, as coisas podem mudar simplesmente no estalar de dedos, né? Basta ver que o Romero e o Mikael eram os jogadores dos 45 do segundo tempo, basicamente, e a gente viu o que aconteceu aí, qual foi o resultado dessas contratações, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te pedir mais uma vez. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Vem junto. Toda manhã e finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no canal. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.